Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos ao canal. Vamos iniciar uma leitura intuitiva para Escorpião, para quem tem Sol, Lua e Ascendente Escorpião. Escorpião, vocês são o segundo novamente no ranking de interação, agradeço a cada um de vocês. E vamos lá, vamos ver como é que vai ser a previsão no mês de abril para vocês aí de Escorpião. Como é que tá a energia do signo de Escorpião em abril? Paz, abundância. Gente, para você ficar em paz, tem uma energia de colocar as coisas em ordem, colocar a vida em ordem. A relação de prioridades, de dinheiro, mas abundância nem sempre é só dinheiro, né? Claro que dinheiro entrando, as coisas profissionalmente acontecendo, com certeza isso vai trazer uma paz. Mas para vocês em abril é como se você perceber que você está conseguindo se nutrir, nutrir trabalho, colocar esse malabarismo em dia, as coisas em dia, isso está te trazendo mais calma, mais tranquilidade. O que antes estava difícil de se manter ou de se organizar, em abril já está entrando no eixo aqui, já está entrando bem na organização, tá? Ainda na energia do mês, fala aí. 2 de ouros, as de paus, as de copas. Fundo do maço, rei de ouros, né? Rei de copas, na verdade. Vocês estão colocando muito amor e muita empolgação em tudo que vocês fazem. E mesmo acontecendo coisas que te desequilibrem, ou que te tirem, por exemplo, assim, você estava fazendo um documento, tá tudo certo para esse documento sair, aí aconteceu um intempérie, aconteceu algo que vem externo. Você com calma, controlando os seus sentimentos, tu vai lá e resolve. Aconteceu uma coisa meio, um desequilíbrio com uma conta, esqueceu uma conta. Com calma, com amor, com paciência, tu resolve. Qualquer coisa que vir de atraso, de coisas de fora, vindas de fora, para desequilibrar a tua energia, tu simplesmente, quando tu coloca um controle emocional, você se impulsiona para resolver. Que sábio, né? Às vezes a gente tem algum problema desse tamaninho, que tem como resolver. Mas a gente deixa aquele problema enorme. Por quê? Por falta de controlar os sentimentos, por falta de controlar a impulsividade. E aqui o Escorpião, em abril, já está controlando mais a impulsividade, já está dominando mais os sentimentos. Para quem está nessa energia, está em paz. Consegue se equilibrar para ter abundância. Abundância na família, no relacionamento, na tua saúde, nas áreas aí da tua vida. Agora, Escorpião que ficar muito na impulsividade e muito no impulso movido pelo sentimental, pode perder essa paz, né? Então, vão acontecer coisinhas pequenas, tá? Porque o 2 de ouros é pequenininho, gente. 2 de ouros não é um arcano que vai conseguir ser mais forte. Ah, mas aqui nós temos 2 ases. E aqui tem um 2 de ouros. O 2 de ouros é mais forte? Não. Todos os ases, eles potencializam o outro arcano. Eles vieram juntos. Quando você, fundo do maço, rei de copas, quando você domina o teu impulso e as tuas emoções, nada te desequilibra. Nenhum probleminha, nada te desequilibra. Mas aqui parece também que para alguns tem alguém que te influencia a ter mais tranquilidade. Para uns pode ser um relacionamento
que na hora que tu tá surtando, a outra pessoa já sabe lidar contigo e já te faz entrar na linha, ou é uma entidade, ou é a tua própria maturidade em se conhecer, em se controlar. Tu sabe, gente, que quando eu era mais nova, eu escutava de algumas pessoas, era uma fala popular, né? Eu não levo desaforo para casa. A pessoa que não leva desaforo para casa, eu não estou falando que é para se calar perante injustiças ou coisas que a gente tem razão, não é isso. Mas quando a gente controla o impulso, essa frase, eu não levo desaforo para casa, às vezes você está levando um problema para tua casa. Por não levar desaforo. Tem uma fase da nossa vida que a gente entra na maturidade de entender numa dada situação, seja uma briga de um relacionamento, seja um problema num pagamento, seja alguma coisa que te faria surtar, um problema com a operadora telefônica, um problema, algo que faria você surtar, você já se controla. Por quê? Porque você já passou muitas vezes por experiências que te mostrou que quando você aprende a controlar o teu impulso, você não leva o problema para casa, ele fica onde ele está. Ao invés de não levar desaforo, não leve o problema. Esse aqui vai ser o lema do mês de abril para o signo de Escorpião. Não leve desaforo para casa, se controle, não leve o problema, indiferente da área da vida que for. Tudo tem solução quando a gente... Calma. Eu sou impulsiva também. Não estou dizendo que sempre é fácil. Mas, por um autoconhecimento de idade, de vivência, eu já sei como me controlar para não explodir. E algumas vezes eu consigo vencer esse impulso. Esse é o desafio de vocês no mês de abril. Como é que está o mental? Rei de ouros com a torre. Como é que está a mente de vocês? Algo que vocês tinham uma ideia de estrutura, de segurança, não é tão seguro. Na verdade, a gente tem uma coisa errônea, né? De, às vezes, eu vou ir por esse caminho porque esse caminho é mais seguro. Gente, por atender muitas pessoas, inclusive quem quiser um atendimento particular, aqui no link da descrição tem o telefone de contato, é só chamar que agenda consulta comigo. Mas tirando isso, a gente, quando atende muitas pessoas e quando adentra muito a intimidade das pessoas, ninguém está seguro de nada. Eu escolhi esse caminho profissional porque era mais seguro, daí não era. Eu escolhi esse relacionamento porque era mais seguro, daí não era. A tua cabeça, em abril, tá querendo muito uma estrutura rei de ouro, sólida, palpável, manutenção do que é meu, coisas palpáveis. Mas às vezes você mesmo está percebendo que você não pode colocar segurança em coisas ou pessoas. O que vai te trazer segurança? Teu autocontrole, teu autodomínio, principalmente no mental. Nem sempre as coisas do jeito que tu idealizou vai funcionar daquele jeitinho. E aí é onde entra o rei de espadas. O rei de espadas, ele é o rei da mente, é o rei do intelecto. Ele é um estrategista. Ele reconstrói cenários. Então, o que não está dando certo na tua vida, às vezes é uma forma de você reconstruir uma ilusão de conforto, de que as coisas têm que se manter. É a mesma coisa, vou dar um exemplo aqui, tá? Não é difícil chegar a um tipo de sucesso. Manter é difícil. Não é tão difícil você fazer algo dar certo.
manter isso é difícil. Não é difícil você conseguir casar ou fazer alguém te pedir em casamento. Mas manter um casamento por muitos anos é difícil. Entende? Então a mente de vocês é aconselhável que entre no Rei de Espadas. Tá bom. Tô tendo um problema aqui. Ou aqui ou aqui. Vou reconstruir isso. Como? Observando. Indo mais pro racional. Tem um Rei de Ouros na mente, com a torre. Tudo tem que ficar my precious, é meu, tudo tem que ficar assim. Calma, às vezes as coisas vão mudar, vão desequilibrar. Qual é a nova estratégia? O que eu preciso aprender? O Rei de Espadas, ele só vai agir no momento que ele sabe que é a hora de agir. Ele não vai dar um passo sem pensar. Entrar mais na racionalidade, tá, Escorpião? Meu trabalho. Trabalho, quem está trabalhando primeiro e depois quem está sem trabalho. Signo de Escorpião que está trabalhando, como fica em abril? Carro. Quem está trabalhando tá ótimo. Carro com Rei de Paus, tu tá liderando. Quando tu domina esse desequilíbrio, as rédeas da mente. O carro, gente, algumas pessoas conhecem o mito do cocheiro, de Platão. O carro seria o mental. A carruagem, o logos, o corpo. O cocheiro. Resumo da ópera. Quando você domina as rédeas da vida carnal com a vida espiritual, da raiva com o amor, quando você domina esses instintos duais, no teu trabalho tu lidera brilhantemente. Tem um avanço no trabalho e uma postura inata de liderança, das pessoas te escutarem, serem guiadas pela tua voz, serem guiadas pela tua flecha. No trabalho, só equilibra o teu mental que vocês vão ir super bem, tá? Vão estar super bem no trabalho. É só equilibrar as coisas. Quem tá sem trabalho? Rainha de Paus. Cavaleiro de Paus, muito Paus. Quem tá sem trabalho pede mais atitude, ação. Tu tens um talento, tu consegue ver aquelas qualidades nas outras pessoas, então tu também pode conseguir ver as tuas próprias qualidades. Pode avançar esse cenário se tu colocar força nisso. Tem que forçar para sair dessa situação. Capacidade tu tens aqui, tá? Meter a cara mesmo. Vamos ver amor? Eu vou ver quem tem amor, quem tem compromisso e quem tá solteiro, tá? Quem tem compromisso? Quem tem compromisso? Como tá? De Escorpião. Quem tem compromisso tá tendo paciência para alinhar a vida íntima e a vida do casal. Um dos dois, um de vocês do casal, está passando por alguns processos de mudanças, ou ambos estão juntos passando por processos de mudança. Quem tem compromisso aqui? Julgamento. Gente, ambos estão em aprendizados no relacionamento. E aí é um momento de saber aprender com o outro, fazer autoanálise, saber pedir desculpa, saber reconhecer as falhas, né? Mas parece que o casal está numa mudança junto, ambos
Ambos estão mudando a forma de ver o mundo juntos, julgamento. Você faz com que o seu companheiro, companheira, mude a forma de pensar e mude a forma de ver o mundo. Mas quem está ao teu lado, morte, transformação, 2 de copas, também faz você se transformar e ver o mundo de outro jeito. Juntos, vocês estão amadurecendo. É como se o casal, nessa encarnação, indiferente do tempo que vocês vão ficar juntos, está aprendendo muito sobre si mesmo e muito sobre o outro juntos. Para quem tem compromisso, tá excelente. Veja qualquer coisa que acontece, o que o outro traz de filosofia de vida, como o outro reage em dada situação, como o outro demonstra carinho, como você mudou por amar essa pessoa ou por ter intimidade com essa pessoa. Tem gente que pode ser bravo com todo mundo, mas com a pessoa que ama é um doce. Um leão na rua e um gato domesticado em casa. Como pode isso? O amor. Se abrir para alguém, poder ser infantil perto dessa pessoa. Poder conversar sobre coisas do mundo. Tem um aprendizado enorme nesse relacionamento. Solteiros. Quem tá solteiro, como fica aí? Tá em paz, né? Olha, quem tá solteiro, chega uma energia masculina, indiferente de você ser homem com mulher, não importa. Chega alguém com atitude, mas não é exatamente em abril, em você. Mas essa pessoa vai chegar porque vai ver que você tá com a mente em uma tela em branco, que você já superou tudo que você tinha com outros relacionamentos, que você já descobriu o teu poder pessoal, que quando você conhece alguém, quando alguém chega, abriu o mês de você se ver como poder pessoal. Não é o tipo de energia que vai conhecer alguém falando do outro. Meu ex, a minha ex, a minha ex. Não, já chega puro, uma tela em branco. E você já chega eu sei tanto do meu poder, da minha capacidade, que eu já chego numa pureza, eu já chego sem agressividade com o outro. Mas não é exatamente em abril que chega alguém, tá? Por quê? Porque a visão que está tapada de si mesmo tem que mudar. Tem que entrar em confiança, tem que confiar mais em si. Inseguro, seguro, inseguro, seguro. Fica mais seguro que rápido chega alguém, tá? Mas é a vida, né? A vida, nesse momento do gêmeo solteiro, tá querendo que você se liberte de ter que ser aceito. Ou de ter que ter alguém te dizendo que tu é capaz, que tu é bonito, que tu é bom. E aí você toma esse poder para ti. Eu sei da minha capacidade. Eu sei da minha beleza. Eu sei do meu talento. E aí logo chega alguém. Mas não é exatamente em abril. Abril é essa cura necessária para que chegue alguém, tá? Bom, vamos ver lado luz e sombra? Lado luz, lado consciente, lado sombra, inconsciente. Vamos lá. Lado luz, lado consciente, lado sombra, lado luz. O cervo. Tá vendo que nessa imagem tem um cervo e parece que tem um véu e ele tá vendo além de um véu? Vocês têm uma intuição pura, com olhos puros. Quando vocês entram na pureza de vocês, vocês conseguem enxergar as coisas como são.
Mas para isso vocês têm que estar numa energia de tranquilidade, uma energia de paz. Para ativar a clarevidência, a clareaudiência, sonho, projeção astral, tem alguma capacidade. O signo de Escorpião tem uma mediunidade incrível. As pessoas que eu conheci de Escorpião têm uma mediunidade muito incrível. Ai, mas o signo não tem nada a ver. Gente, quase todos os tarólogos de YouTube, de internet, são do signo de Gêmeos. São comunicadores. Muitos médiuns em terreiro são de Escorpião. Não estou dizendo que é obrigado, mas é uma capacidade. Se a gente for fazer uma enquete, a gente vai ver que tem muito. Tem muito. E Escorpião detém essa mediunidade. Só que tu tem que estar tranquilo, tem que estar em paz para ver as coisas como são, para não se iludir com pensamentos intrusos e negativos. Alguém ou você às vezes se auto-sabota em mudar. Tem aqui o abutre e a raia. A raia está no fundo do mar escondida. E o abutre come carne podre, né? Observa a morte. Observa a mudança. Tem uma mudança que está chegando na tua porta. Quando você entra numa energia mais sutil, você entende as coisas que você precisa mudar, porque os problemas vão vir, é da vida. Acontece comigo, contigo, acontece com todo mundo. Mas tem alguma autossabotagem aqui. Em ser impulsivo às vezes. E se esse abutre for impulsivo, ele nem consegue comer. Ele não espera a carne morrer. E o outro fica enterrado, né? Cuidado para você não se isolar muito. Às vezes o signo de Escorpião precisa se isolar para resolver conflitos. Mas no mês de abril não é um mês para se isolar. Só se for para estar em paz. Só se for para ver as coisas com clareza, com calma. Nem tudo que vem até você é intuição. Às vezes, quando tu está vibrando no negativo, pode ser receios, medos. Tem algumas sabedorias de vida que a gente acha que aquilo é cura, mas ali às vezes é ainda uma dor. Gatilhos, né? Medo da mudança, se escondendo de morrer, de mudar. Tem medo de mudar. Mas quando tu aceita a mudança, tu vai ver que ela vem com uma paz, uma tranquilidade. Espiritual. O que a espiritualidade de Escorpião tem para falar para eles? Diversidade. Resolução. Espiritual. Não. Para vocês eu vou pegar esse aqui. O que a espiritualidade de Escorpião tem para falar para eles? Aqui tem que abrir a mente para pensar de forma diferente. Abrir a mente para ver o mundo de forma diferente. Para ver a vida de forma diferente. É o que a tua espiritualidade está falando. E aqui fala que quando você se entrega para mudanças que podem vir em você se integrar com atitude e receptividade, ou outra pessoa que chega na tua vida que faça com que tu mude, quando tu se entrega para isso e abre a cabeça, a vida muda muito, tá? Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. As minhas entidades uma vez trouxeram para mim uma amizade com uma pessoa que pensava completamente diferente de mim, tanto em forma religiosa, em todas as áreas. Foi muito rico.
ter essa troca com uma pessoa tão acadêmica. E isso fez com que eu abrisse a minha cabeça. E a pessoa mudou um pouco, eu também mudei um pouco. Aqui tem que abrir a mente para ver que quando você se entrega em abrir a cabeça, as coisas se resolvem. As coisas têm solução. É só se entregar para a mudança. Para pensar diferente. Eu sempre agi desse jeito. Não dá para mudar? Vai ter que ser a mesma coisa para o resto da encarnação inteira? Gente que não muda, não evolui. A gente tem constante mudança, né? Você há 5 anos atrás pensava de um jeito, há 20 anos de outro. O que pode ser um obstáculo para Escorpião? Não aprender com desassossego. Aprendizagem e desassossego. Às vezes o aprendizado não vai vir levinho, suave. Ele vai vir num turbilhão de coisas do dia a dia. E ele vai tirar a gente da zona de conforto para a gente abrir a cabeça. O que pode ser um obstáculo? Você não aprender com a diversidade. A diversidade de ideias, a diversidade de fazer coisas. Às vezes você faz ovo a vida inteira de um jeito. Aí a tua companheira, teu companheiro faz uma receita diferente e é bem gostosa. Só que você não queria provar. Não, eu nunca comi isso, eu não quero comer isso. Aí você prova, você gosta, você fala, poxa, legal. Vou colocar na minha dieta, eu gostei do jeito que essa pessoa fez esse ovo. Não existe só um jeito de resolver os problemas, existem vários. O que pode ser um obstáculo? Você não aprender com os outros ou com as várias formas que você reage com a vida. Meu Deus. A boa e velha maturidade com um pé na porta de vocês aqui, gente. Deixa eu pegar o conselho final. Mas não é uma energia ruim. Tudo superável quando se abre a isso. Quando se entrega a ver a vida de um jeito diferente. Conselho final para Escorpião? Muita carta. Um conselho. Um conselho para Escorpião. Além da família de sangue. Carta 32. Vamos lá. Aqui está escrito na carta, além da família de sangue, aqui está escrito o seguinte: não existe ninguém como você. Assim como um filho deixa o útero da mãe e precisa sair do corpo, ele desliga-se do pai. Jesus, criança, num templo erudita, meu pai está no céu. É uma história... É a história do nosso parentesco que não é desse plano. A gente pode se desligar do pai e da mãe, da terra, mas a gente não se desliga da nossa essência feminina e masculina, ou do deus e da deusa, ou das entidades. Então, além de sangue, aqui está escrito o seguinte: você nasce com uma tremenda possibilidade de inteligência. Você nasce com uma luz dentro de você. Escute a vozinha serena dentro de você. Ela vai guiá-lo. Ninguém mais pode guiá-lo. Ninguém mais poderá ser o seu modelo para a sua vida, porque você é único. Nunca existiu ninguém exatamente como você e jamais haverá alguém que seja exatamente como você. Essa é sua glória, sua grandeza, que você é totalmente insubstituível, que você é apenas você mesmo e mais ninguém. Algumas atitudes, às vezes, em abril, podem ser baseadas como você sempre agiu. Ou formas de trabalho, ou formas de sexualidade, ou formas de vida
que é costumeiro. E se a tua família, além dessa de sangue que te ensinou tudo isso, uma família que te vê como você é, que está à frente de ti, te falasse o seguinte: se desliga de tudo isso. Não compara a tua casa com a do outro, a tua mulher com a do outro, os teus ganhos com o do outro. Reconhece em ti que tu tem coisas que ninguém tem. E isso é maravilhoso. A única pessoa que tu pode melhorar é você mesmo. E aí o teu ambiente muda. Bem filosófico isso aqui, né? Mas isso quer dizer que terão desafios, e esses desafios são superados quando você se desliga de dogmas que tu foi imputado pela sociedade ou família, ou por achar que você tinha que ser desse jeito. A gente pode mudar e ficar cada vez melhor. É só querer se enxergar assim. Salve a banda, gente. Quem quiser consulta particular, aqui na bio, aqui embaixo na descrição, tem o telefone que vai direto. Tem também os links para as aulas, que toda semana tem aula de ocultismo, de magia. Sejam bem-vindos. Salve a banda. Feliz abril, Escorpião. Axé.